já me levaste a minha água. Isso é assim. Não dizia lá até que a morte nos separe, não há água. A minha água. Amém. Muito bem. Hoje eu quero terminar aqui a série de mensagens. Depois, se quiserem saber mais, depois comprem um livro que vai sair, espero este ano. Quem não viu as outras mensagens está no YouTube, quem quiser ver. Podes mudar para o slide a seguir. Vamos para o nosso texto em João 1,14. E diz assim João 1,14: a palavra fez homem e veio habitar no meio de nós, e nós contemplamos a sua glória, como a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Vamos orar antes de eu avançar. Vamos curvar as nossas cabeças. Amém? Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado pela honra que Tu nos dás, o privilégio de podermos ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós não sabemos como estará o mundo daqui a 20 anos, se o que nós estamos a fazer hoje será permitido. Mas, Deus, enquanto for permitido, e mesmo que não seja permitido, nós vamos procurar ouvir e pregar a Tua palavra. Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, e entregue nas Tuas mãos, acima de tudo, Senhor, a minha vida como instrumento nas Tuas mãos. Senhor, que uses como simples instrumento, Senhor, e que não seja as minhas palavras, não seja o meu pensamento, mas seja o Teu Santo Espírito, Senhor, a dirigir esta mensagem. Deus, e que toda a honra e toda a glória sejam dados a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Então, o quarto ponto e último ponto, nós já falámos dos outros pontos todos, e este último é para falar acerca da nossa missão, e muitos de nós vivemos a nossa vida sem uma missão. Sem uma missão, qual é a missão da nossa vida? É só viver. Então, se é só viver, nós não somos mais do que simplesmente os animais que comem e caçam. Nós também trabalhamos, pagamos as contas e simplesmente é só viver. A nossa missão na Terra é só viver. É viver para mim mesmo. Ou seja, é este sentido. Então diz que a palavra, e isto é, quando nós somos discípulos de Cristo, significa que nós somos a sua imagem, a nossa missão a missão dele torna-se a nossa missão. Então, quando eu me entrego a Jesus, eu estou a dizer a Jesus, eu vou-te seguir e eu quero fazer o que tu fizeste. Sem isso, eu não posso ser discípulo de Cristo, senão é só conversa fiada, é só nós estarmos a entreter-nos a nós próprios. E diz a palavra, fez homem e veio habitar no meio de nós, e nós contemplámos a sua glória, como glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus veio à Terra pregar, trazer as boas novas da salvação, nos trazer vida e também nos dar o Espírito Santo. Para quê? Para que Ele habitasse em nós. Até antes, Deus habitava em templos. Deus não habitava nas pessoas. Então Jesus, quando veio, Jesus veio romper essa cortina que havia. Deus rasgou a cortina e tornou acessível a Deus morar em nós. É por isso que Deus diz que o nosso corpo é o templo de Deus. Então, nós se somos cidadãos e se nós desejamos viver no reino de Deus, podes mudar para o slide a seguir, o nosso reino e o reino de Deus, nós precisamos de entender que é um reino em missão. Ou seja, o reino de Deus não é um reino simplesmente para eu ir lá fazer umas orações. Deus abençoa-me para que eu viva melhor. Não. Deus quer te abençoar para tu cumprires a missão que Ele quer te dar. Simples. Então, quando diz ali a frase, Charles Spurgeon diz, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. A pergunta que deves fazer a ti mesmo, o que é que tu és?
Não há terceira opção. Diz João, eu sou um missionário e entendo que Deus me envia, porque a Bíblia diz que ide pregar o Evangelho a toda a criatura. Deus está-nos a dar a todos nós uma postura de missão. Então, muitos de nós hoje olhamos para a igreja como um clube social ou um lugar onde eu vou e eu obtenho serviços para mim. Então hoje as pessoas elas já não consideram a igreja como o lugar onde eu posso ser missionário, mas o lugar onde eu posso me servir melhor. É por isso que nós hoje analisamos a igreja pelos aspectos, pelas questões dos talentos, pela questão do espetáculo em si, porque e muitas vezes nós despimos aquilo que Deus quer fazer, nós despimos aquilo que Deus quer fazer em lugares onde ninguém está. Às vezes nós menosprezamos as pequenas igrejas. Mas talvez há muita gente que vai sentir-se confortável numa pequena igreja como a nossa. Onde será o lugar, onde será amada, onde será atendida, do que entrar numa igreja, se calhar, grande. E Deus usa as igrejas grandes como as igrejas pequenas. Deus não é contra as igrejas pequenas, nem é contra as igrejas grandes. Deus é contra os impostores do reino. Porque é aqueles que estão nos lugares, mas não estão em missão. Então, todo aquele que é transformado por Jesus, que se realmente se levanta e diz, eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo, ele é um missionário. Missionário é alguém que é enviado, é alguém que vive em missão, é alguém que não é daquele lugar. Quando a Bíblia diz que nós não somos deste mundo, mas nós somos embaixadores de Cristo. O que é que ele está a dizer? Tu não tens de agradar a este mundo, tu simplesmente tens de me representar nesse mundo. E o que é que acontece? Muitas vezes nós, ao representarmos Cristo, não vamos ser amados pelo mundo, porque nem Cristo foi amado pelo mundo. E este é o grande problema, é quando nós queremos tornar a Cristo amado pelo mundo, porque não foi essa a sua missão. A missão de Cristo foi ele mostrar às pessoas que ele ama o mundo. Provar que Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por cada um de nós. Então, ponto 2, podes mudar. É interessante que Jesus, diz lá que quando Jesus, a palavra, fez homem, e diz que ele veio habitar no meio de nós, e é interessante que nós, ao vermos a história de Cristo, vemos que Deus encarnou e que ele morou num bairro durante 30 anos. O ministério de Jesus só começou quando ele tinha 30 anos. Não estou-me a enganar. Cerca de 30 anos. Nós não sabemos as datas ao certo, mas... Ou seja, nós pensamos assim, então Jesus esteve num lugar, num bairro, inserido, e até lá nós não temos grandes relatos. Nós não vemos Jesus a fazer grandes coisas. Jesus trabalhava, ajudava o pai, ajudava a mãe, fugia de casa. Quem já não fugiu de casa? Sim, Jesus desapareceu por uns quantos dias, né? Então pronto. Então fazia as coisas normais. Então, a verdade é que ninguém percebeu que Deus morava na sua rua. Ninguém percebeu que Deus morava na sua rua. E viveres em missão é tu saberes e tens que levar a tua vida comum. Aquela vida chata, não é? Em que trabalhamos todos os dias, levantamos cedo, fazemos muitas coisas que não nos dá prazer, mas temos de as fazer porque é a nossa vida comum. Então, o viver em missão não é simplesmente quando nós vemos assim, tenho de mudar, tenho de deixar-me dar com as pessoas, tenho de deixar... Não, é viveres onde tu vives. Mas viveres com a missão, como um agente infiltrado. O cristão é um agente infiltrado no meio das trevas que há neste mundo. O cristão impostor é um agente infiltrado dentro da igreja que traz as trevas para dentro dela. E o que isto quer dizer, muitas vezes nós somos cristãos, mas não há transformação na nossa vida. E isto é algo que eu gosto e quero muitas vezes esclarecer.
quando nós vimos aqui à igreja, e vocês devem perceber isto, nós temos um ambiente muito mais, temos um ambiente familiar, somos uma igreja pequenina normal, estamos a crescer, estamos a plantar a igreja, mas há algumas coisas que eu quero deixar claro. Nós não somos uma igreja em que as pessoas andam aqui a correr de um lado para o outro, aos gritos, ou andam a cair no chão. Nós não somos esse tipo de igreja, mas nós somos o tipo de igreja onde nós nos reunimos. Nós nem nos reunimos aqui para falar com Jesus. Nós não nos reunimos aqui para sentir a presença de Deus. Sentimos, mas não é por isso. Nós vimos aqui exclusivamente para nós sermos ensinados, direcionados pela palavra de Deus, onde estamos juntos e ouvimos. Porquê? Porque nós pensamos assim, digam-me lá, eu posso sentir a presença de Deus em casa? Posso. Eu posso ler a Bíblia em casa? Posso. Eu até posso cantar em casa? Posso. Não é? Agora, quando nós nos reunimos, porquê é que faz sentido a igreja? Porque nós estamos perto uns com os outros, nós temos uma missão em conjunto. E é isso que determina o nosso coração, não é simplesmente porque tudo o resto eu posso fazer. O sentido de eu ter uma igreja e eu viver essa missão com a igreja local onde eu estou. Se eu não estou, eu posso estar numa igreja, mas se eu não estou em missão com a igreja, qual é a missão da minha igreja local? A nossa missão na nossa igreja local é ganhar pessoas para Cristo. Ponto final, parágrafo. É a nossa grande missão, é nós falarmos de Jesus, é nós evangelizarmos pessoas, é nós orarmos por pessoas, é nós estarmos juntos, motivarmos uns aos outros a não desistir. É essa a nossa missão. Porque é muito fácil. Nós, hoje, com a internet, nós podemos ficar em casa. Temos mais de 1000 igrejas que fazem culto pela internet. Nós temos um montão de coisas, cursos que podemos tirar, mas nós estamos ligados a uma igreja local que tem uma missão local onde eu estou a viver. Do que interessa eu ser membro de uma igreja, mas que eu não tenho missão com ela. Simplesmente sou alguém que vai lá, levanta as mãos. É como se eu fosse um espetáculo. Então a ideia aqui é nós termos este coração. Quando o cristão vive em missão, tudo o resto se torna secundário. O meu gosto, o meu desejo, os meus achismos são secundários. Ai Deus, está tão calor, Senhor, hoje está tão calor que eu não vou, hoje vou para a praia. Hoje, por acaso, está preciso ir à praia, não é? Mas não, hoje não vou à praia porque hoje eu vou estar com os meus irmãos, vou juntar. Todos nós temos a opção de escolha. Mas se eu não tiver mente de missão, eu vou descozer-me da missão. Porque imagina assim, nós temos uma ideia assim, não, eu tenho uma missão, a minha missão é que eu quero fazer parte, eu quero plantar igreja, eu quero construir algo. Imaginem a honra. Eu fico a olhar, já tivemos como missionários em Mirandela, tivemos em vários lugares, nós já plantámos igrejas praticamente, não tinha ninguém. E às vezes nós esquecemos do impacto da nossa presença. Às vezes nós pensamos, não vou. Nós esquecemos do impacto. Às vezes os pequenos pormenores. Às vezes nós pegamos no telefone e ligamos para alguém. Olha, estás bem? Só para dizer que estou a orar por ti. Nós podemos fazer essa diferença. Então, a missão se torna o principal alvo da nossa vida. Tudo é em prol da missão. A Bíblia diz que Jesus disse que aquele que mete mão no arado e olha para trás não é digno de ser seu discípulo. O que é que ele está a dizer? Vocês sabem o que é um arado? Não sabem? É mais ou menos, não é? É aquela máquina que se empurra para lavrar a terra. E o que acontece quando tu viras para trás? Porque eles têm de manter o olhar fixo num alvo lá à frente e ficar sempre a olhar para lá. Se eles olham para trás, já perderam o alvo. O que é que vai acontecer? Já está torto. Então, quando eles pegam o arado, eles têm a olhar fixamente para o alvo e sempre ir direito. Porque se eles olharem para trás, aquilo vai torto. Então, Jesus está a dizer que aquele que mete a mão no arado, e nós vamos trocar aqui o arado, aquele que mete mão na missão e mete-se a olhar para trás, diz lá que não serve para ser seu discípulo. Ser discípulo de Jesus é como se fizéssemos parte de umas forças especiais de algum exército. É verdade, não é para qualquer um.
Eu, quando era jovem, eu tinha, tinha na minha Bíblia um boneco assim como é grande Cristo, assim, que dizia assim por baixo, que era de um autocolante, até foi o meu tio que me deu, que era da marca de calças da Diesel. Então eles tinham essas calças dizia assim, tinha um slogan que era só para os bravos. Então eu colei aquilo na minha Bíblia. Então escrevia assim, punha aqui assim, segui Jesus, depois punha um autocolante, só para os bravos. Então eu estava no culto e o pessoal atrás de mim eu fazia assim. Estão a ver? Não é para todos. Meninos, não. Então, tem de ser mesmo. Nós temos de dizer, não, mas é sério isto. Mais vale morrer a louco e ir para o céu do que morrer sábio para o inferno. E a Bíblia diz que Deus vai usar a loucura deste mundo para confundir os sábios deste mundo. Mais vale nós morrermos com o mundo a acusar-nos de loucos. Era maluco, louco. Mas cumprimos a missão de Cristo na nossa vida do que irmos para o inferno, que o mundo aplaudimos e nós irmos para o inferno. Eu acho que é melhor. Vamos abrir aqui em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Verso 20. E este versículo é, para mim, é daqueles versículos que nós temos de ter na nossa mente. E quase ler todos os dias até memorizar. Estão a ver, sabem quando no exército eles estão a dizer, quando o coronel está a dizer frases, ou tem a memorizar certas coisas. Às vezes estão a andar e estão a cantar até músicas iguais, não sei o quê. Cada um tem de se lembrar do texto e tudo mais. Isto devia ser assim também para nós. Diz assim, estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Quando eu tenho de optar, eu tenho de lembrar disto. Já não vivo mais. Ou seja, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais. A vida que eu tenho em mim, a vida que eu vivia na carne, agora vivo pela fé no Filho de Deus. Porque me amou e morreu por mim. Então isto tem de ser quase a nossa lembrança pura do nosso coração. É o que determina o nosso coração como ele é. Podes mudar. Quer falar acerca do... Podes pôr o outro slide. Isso. Autossabotagem. Parece já estou a falar francês. Não, sabotagem. Falta um M ali. Então, o pessoal da psicologia, da psicanálise e tudo mais, eles têm um síndrome do impostor. E eu quero trazer isto para a nossa vida também com Deus. Então, o síndrome do impostor, ele tem algumas coisas que nos impedem de cumprir a missão. Primeiro, e eu quero descrever aqui alguma necessidade de se esforçar demais. E o que é isto, necessidade de se esforçar demais? Nós muitas vezes não sabemos, nós olhamos para as coisas e temos um descontrole ou não sabemos bem. Uns não se querem esforçar nada, outros querem fazer muito. É o nosso desequilíbrio a nível de esforço, de dedicação. Ou nós olhamos para as coisas e pensamos, isto é muito difícil e desistimos. Ou outros vão com tanta força, tão rápido, que cansam-se rápido. Então, muitas vezes, nós temos este desequilíbrio na nossa dedicação, a nossa dificuldade de entender os gastos e a nossa aproximação daquilo que Deus quer para nós. Ou seja, não desistir à primeira dificuldade, não é tipo assim, isto é muito difícil. Não, tens de esforçar, esforça-te, tem de haver esforço, persistência, mas muitas vezes nós esquecemos, ou às vezes nós temos tendência, porque o que acontece quando nós seguimos Jesus e nos esforçamos demais,
nós somos humanos, nós temos limites. Nós temos de entender os nossos limites muitas vezes. E às vezes nós temos de perceber que há coisas que não é porque eu vou mais rápido que vou lá chegar mais cedo. A nossa caminhada com Cristo demora tempo. Tempo. E cada momento é uma etapa. O que eu tenho de fazer é me esforçar e entender que tenho de dar o meu melhor nesse momento. A autossabotagem, lá está, é isto. É eu dizer que eu não sou capaz. Eu não consigo, eu não sinto, eu não tenho força de vontade, eu não sei o quê. Automaticamente nós nos autossabotamos antes de iniciar alguma coisa. Então, muitas vezes nós nem precisamos de inimigos, nós somos o nosso maior inimigo. Muitas vezes ninguém nos diz nada, nós estamos a criar os nossos próprios problemas na nossa cabeça. Então, nós estamos sempre a criar na nossa cabeça impedimento para fazer alguma coisa. É o síndrome do impostor que se trabalha em nós. Adiar tarefas. É eu dizer, hoje não vou fazer, para a semana eu faço, outro dia eu faço. Nós sabemos que eu preciso fazer isto, eu preciso ler. Por exemplo, uma das coisas, e isto eu digo sempre a todos aqueles que são cristãos e que querem seguir Cristo, ninguém, ou seja, a não ser que a pessoa seja analfabética, a não ser que a pessoa seja analfabética e não saiba ler, mas uma das coisas que o cristão deve procurar fazer é ler. Ler. Eu não gostava de ler, hoje gosto de ler, mas eu não gostava de ler. Mas graças ao meu desejo de conhecer mais Jesus, eu aprendi a gostar de ler. Então, nós precisamos, eu preciso ler um livro, vamos ler. Vou ler, vou criar uma disciplina, vou ser disciplinado. Então, combater isso, nós temos que fazer isso. Então, o medo de se expor, a pessoa tem medo de se expor, tem medo que os outros digam alguma coisa, ou tudo mais. Comparação com os outros. Quando nós nos comparamos com os outros, aquela pessoa não sei o quê, aquela pessoa é melhor que eu nunca vou ser. Não interessa. Deus usa todos nós. Eu não tenho que comparar com ninguém. Porque eu sou uma pessoa diferente. Eu tenho um ADN diferente, tenho impressão digital diferente. Eu sou único, tu és único, todos nós somos únicos e não temos de estar a comparar. Querer agradar a todos é outro defeito do impostor. Então, o impostor, ele tem estas características. Tem medo, tenho vergonha, não vou orar, os outros vão achar mal de mim, não sei o quê. Temos sempre medo, tudo. Esquece. Deus já não vive mais eu em mim. E isto nós entendemos isto. O que é que eu posso fazer para combater isto? Ter um mentor, um líder, um pastor, alguém mais experiente, confiável, para quem possas pedir conselhos sinceros, espirituais, compartilhar as tuas inquietações ou angústias, aceitar os teus próprios defeitos e reconhecer as tuas qualidades, e evitar andar-te a comparar aos outros, respeitar as próprias limitações e não estabeleças metas inalcançáveis. Ou, por exemplo, eu lembro que muitas vezes nós somos... Eu fazia muito isto no início da minha fé. Eu dizia assim, esta semana eu vou orar 5 horas por dia. Nem 10, quanto mais 5. Chegava a 15 minutos, já estava. Só 15 minutos. Nós às vezes pomos metas, objetivos inalcançáveis. Obviamente que deves ter objetivos, deves te esforçar, mas faz coisas que tu saibas que podes cumprir. Assume compromisso que tu possas cumprir. E ser correto nisso. Aceitar que as falhas acontecem a qualquer pessoa e procura aprender com elas. Nós vamos estar sempre a falhar, sempre a errar, mas não digas, eu nunca vou conseguir mudar. Não, vai, persiste. Mantém. Por fim, o último ponto. Vamos abrir em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios. Capítulo 5. Verso 17. Diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é,
as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, no quarto ponto, diz: não existe cultura de desperdício no reino. Quem vive a vida a desperdiçar a sua vida, certamente que nunca irá cumprir a missão. Quem quer viver no reino não pode viver a desperdiçar a sua vida. Deus não desperdiça ninguém e Deus também não usa ninguém que desperdiça a sua vida. Quem constantemente vive a desperdiçar a sua vida não vai cumprir a missão que Deus lhe dá. Então eu tenho que ter muito cuidado como eu vou usar o tempo que Deus me está a dar, como eu vou usar o corpo que Deus está a dar, como vou usar os recursos que Deus está a dar. Porque tudo o que Deus me dá vai me dar para a missão que Ele tem na minha vida, que é a sua obra. É por isso que muitas vezes pessoas passam a vida a mendigar uns afetos, porque nós pensamos assim: Tiago, mas há pessoas que são ricas e não são crentes. Claro, mas vou-te contar quantos ricalhaços no mundo todo já não se suicidaram ou têm problemas de alcoolismo, drogas. Nós vimos agora um caso de este mês todo, de um julgamento em tribunal, de um casamento, duas pessoas bem-sucedidas, famosas, mas miseráveis na sua vida. Que é o caso de Johnny Depp e da Amber. E estamos a ver ali, publicamente, a vida deles a ser escancarada. Ao ponto de ela admitir que, para o chatear, vamos ter mais bonito, fazer uns cocozinhos na cama. Ou seja, enquanto ele dormia, ela fez cocozinho na cama. Mais bonito, para não chorar muito mal. Imaginem, és famoso, és rico, mas agora a gente sabe que tu fizeste cocozinho na cama. É assim um bocado... Não é? Para nós pensarmos assim: mas eles são ricos, famosos, não sei o quê. Não. Para nós percebermos. Deus, Ele nos vai dar os recursos, todos eles, todas as pessoas, ricos, pobres, todos nós, vamos estar diante de Deus um dia. E Deus vai dizer: olha, eu dei-te isto na tua vida e tu não o usaste para a minha glória. Deus um dia vai chegar perto do Johnny Depp e vai dizer assim: Johnny, eu dei-te um talento, eu dei-te talentos, dei-te dinheiro, dei-te fama. E o que é que tu fizeste com isso para a minha glória? Não fez. Um dia Deus vai chegar ao pobre ali da esquina e lhe disse a ele: olha, eu dei-te pobreza para que tu me procurasses. E tu não me procuraste. Estão a entender? Deus tanto dá a riqueza ao rico para ele escolher e não amar o dinheiro e amar a Deus, como Deus também pode dar a pobreza ao pobre para que ele busque Deus e Deus o use no meio da sua pobreza para a sua missão. Não é? O que é que fazia um bilionário? Nós pensamos assim: o que é que fazia um bilionário em África? No outro dia temos uma discussão assim. Alguém disse ao Elon Musk que o dinheiro que ele gastou lá não sei no quê podia alimentar as pessoas todas da África. Mas o problema da África não é comida. Porque as pessoas comem hoje e têm de comer amanhã. Não é? As pessoas comem agora, nós comemos ao almoço e vamos jantar. Se nós fôssemos comprar comida para todas as pessoas, podíamos aumentar pessoas, mas não acabávamos com a fome. Então, o problema da fome não é um problema para um bilionário. Mas o problema da fome é um problema para as pessoas que estão no país em que há fome, que elas busquem Deus, Deus lhes dê sabedoria para que elas criem sistemas no próprio país, não sejam ladrões, não sejam irresponsáveis, não sejam desonestos e que eles possam experimentar a provisão de Deus no seu país. É este o objetivo. Então Deus não quer um reino de desperdício. E há algo engraçado, não sei se vocês conhecem, eu vou aqui resumir a história de Esther. Não sei se vocês sabem a história de Esther. Eu vou ver se me lembro aqui dos nomes.
havia o rei, e está-me a falhar o nome do rei, já me vou lembrar, mas o rei casado com a rainha Vasti, estou a lembrar o nome dele. A rainha desobedeceu, então os seus conselheiros disseram ao rei para ele se divorciar, se afastar da rainha, se divorciar. Naquele tempo não tinha esse termo. E escolheram outra mulher. Então o rei escolheu algumas mulheres e encontrou Ruth, que ela era sobrinha, se não me engano, de Mardoqueu. Sobrinha. Rei Sucero, né? Então, e ele casou-se com Ruth, que era judia. É Ruth. Ruth. É no livro de Ruth. Ruth. O rei Sucero casou-se com Ruth. Já estou-me aqui a corrigir, já estou-me a baralhar. Mas é, né? Está certo. E este Ruth, aí esquece, é verdade. É verdade, meu, já estou-me a confundir. Tem verdade, eu troquei o nome. Não, eu tenho aqui escrito Esther, agora é que eu olhei e vi. E Esther, estou para Ruth. Esther. Desculpem. É verdade. Resumindo, vocês perceberem, quando Ruth casa-se, há um episódio... Esther, esqueçam. Vai ser Ruth até ao fim. Não, Esther, vá. Quando Esther se casa com o rei, depois há o episódio em que alguém lá importante do rei, do seu coronel, o comandante, e eu estou-me a lembrar aqui, porque vem-me agora isto à cabeça, e ele cria lá uma guerra com Mardoqueu, porque Mardoqueu não se ajoelhou perante ele, não sei o quê, e entretanto é que o rei disse que ele podia matar os judeus todos. Mardoqueu, entretanto, vai ter com Esther, e Esther diz que não consegue chegar à presença do rei, porque ele está lá num lugar em que ele se reservava durante muito tempo, e ele já não a chamava há mais de um mês. Então, há uma frase que eu me lembro, que Mardoqueu diz a Esther, que está no capítulo 4, verso 14, em que ele diz a Esther, quando Esther diz, eu não consigo falar com o rei, e ele está a dizer assim: se agora te calares e o socorro e a libertação dos judeus vierem de outra parte, morrerás tu e a tua família. Mas quem sabe se não foi para resolver esta situação que tu chegaste à rainha. O que ele está a dizer? Está a dizer, olha, mesmo que tu não faças nada, ele vai dizer, Deus vai agir de outra forma. Mas eu quero te dizer que se Deus agir de outra forma, vais morrer tu e todos os que estão aí. E ele diz, quem sabe se não foi Deus que fez tu seres rainha para resolveres esta situação. O que é que isto nos traz? É que Deus não desperdiça oportunidades. E seja onde tu fores, na situação que tu estás hoje, Deus te colocou onde tu estás, na situação que estás hoje, para fazeres a diferença na vida de alguém, em algum momento, em algum lugar. Então, olha para a tua história. Tu estás aqui hoje por um propósito. O que Deus faz connosco tem um sentido. Nós, por vezes, não entendemos. Não faz sentido, Deus, a minha vida. E Deus está a dizer, faz, fica quieto. Deus te coloca no lugar certo, à hora certa, para que Ele te usasse, ou que Ele vai te usar. Tu tens um chamado de Deus, mas vou-te dizer isto, se tu não o fizeres, Deus vai levantar outro. Deus não fica pendente de nenhum de nós. A promessa vem de Deus. Deus diz, eu vou fazer isto contigo, eu não sei o quê, mas a resposta vem de mim. Eu é que digo, eis-me aqui. A tua resposta e a tua escolha é que vai determinar o alcance da promessa que Ele tem para a tua vida. Muitos de nós estamos aqui, estamos numa transição. Estamos numa transição. Nós, igreja, já estamos a passar transições. A maioria de nós que estamos aqui, chegámos há pouco tempo neste lugar e todos temos histórias, cada um temos uma vida diferente. E
Mas quando eu olho para a Bíblia e vejo esta história toda de Esther, de Paulo, toda a história daqueles que Deus usa, e nós olhamos para a nossa história, nós só vemos coisas que não têm ligação nenhuma, mas Deus vê o reino dele a mover-se. Vemos Deus a mover-se de forma mais estranha para alcançar os seus planos. Quem diria? Quem diria que há 20 anos atrás nós estaríamos aqui hoje? Muitos de nós há 20 anos atrás tínhamos outra ideia da nossa vida. Tínhamos outros planos para a nossa vida e hoje estamos aqui hoje. Então é tudo histórias, é tudo coisas desconexas, que não estão ligadas. E Deus nos trouxe dos lugares mais distantes, mais longes, para nos reunir aqui, para cumprirmos uma missão. Então aquilo que nós vemos que não faz sentido, aquilo que nós vemos que não tem ponta que se pegue, Deus vê o seu reino a avançar da forma mais não normal. E é isto que Mardoqueu quis ensinar a Esther. Olha para a tua história e nós olhamos para nós. Deus plantou numa igreja específica neste tempo, neste lugar, para construir algo aqui e agora. Deus nos plantou não por mero acaso. Deus nos dá a oportunidade. Muitas pessoas tiveram a oportunidade. Deus nos dá a oportunidade de fazermos a missão aqui e agora. Muitos fogem mediante as pressões e as dificuldades. Procuram o seu conforto e a sua paz. Procuram os pastos verdejantes, mas onde o pastor muitas vezes não está. E os pastos verdejantes onde o pastor não está, também há lobos lá. E não há pastores para proteger as ovelhas. Não é? E muitas vezes nós esquecemos disso. Então, nós precisamos entender isto da parte de Deus. Diz em Romanos 10, verso 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Deus tem uma missão para cada um de nós. E nós pensamos assim, mas eu não sei o que dizer. Às vezes não tens de dizer nada. Às vezes só tens de estar. Às vezes só tens de chamar a pessoa para perto de ti. Às vezes tens de ser fiel nas pequenas coisas e Deus vai te usar. Às vezes tens de dizer assim, olha, estou aqui, pai, eu não sei o que é de fazer com a minha vida. Mas eu sei que eu entrego em Deus. É a melhor coisa. É a melhor coisa. Quando nós entregamos tudo a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Deus não tem nada a perder. Porque já não vivo mais eu, mas vives tu em mim. Já não é a minha vida, mas é a tua vida. Não há mais nada que eu possa... A minha vida te pertence. Nós nos iludimos facilmente nas coisas desta vida. Ficamos preocupados com o que temos, com o que não temos. Ficamos sedentos por conquistar coisas nesta vida, quando se calhar Deus tem outros planos. Então possamos dizer, Senhor Jesus, eu quero viver em missão. Eu não quero simplesmente ter um coração só dá a Deus, dá a Deus. Abençoa os meus sonhos, os meus projetos. Deus abençoa. Porque muitos de nós só vamos lembrar-nos de Deus quando nós estamos num hospital metidos numa cama a morrer. Quando a saúde aperta. Não é? Eu lembro uma vez, estava sozinho em casa. Não estava a conseguir dormir. Nesse dia, eu clamei mesmo ao Senhor. Eu senti o meu coração, não sentia... Tive uma paragem e não sentia o meu coração a bater. E a Ju não estava lá, estava sozinho. Aí umas 3 da manhã. E eu comecei a sentir-me bué tonto, comecei a cair, comecei a tentar sentir pulsação, o coração não estava a sentir o coração a bater. Aí começo mesmo a desfalecer, já estava no chão, já sem forças para levantar, estava ali. Comecei a clamar dentro de mim, não tinha forças para clamar e a dizer Senhor, Senhor, Senhor. E muitos de nós só nos lembramos de Deus aí. E acredito, eu antes disso acontecer, eu estava a orar. Estava a orar, Senhor, estou-me a sentir mal, depois,
E eu comecei a ver assim, vou cair aqui, vou ficar aqui. Depois passei, aquilo deve ter sido alguma paragem, uma coisa qualquer que eu tive. Mas muitos de nós só nos lembramos nesses momentos, quando a vida corre mal. Às vezes eu pergunto, será, Deus, que nós estamos a desperdiçar as oportunidades que Tu nos dás para experimentarmos mais de Ti na nossa vida? Parece que estamos à espera das coisas más acontecerem para nós mudarmos. Parece que estamos à espera de mais sofrimento para nós mudarmos. Fazer sofrer a nós, sofrer os outros. Então que nós possamos nos agarrar à missão e possamos entender que estamos aqui hoje. É Deus a nos chamar para sermos seus missionários e não sermos impostores. Vamos orar ao Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor. Deus, toca, Senhor, nosso coração, Deus. Manifesta, Senhor, Deus, no coração de cada um de nós, Senhor, esta Tua palavra, Senhor. Desperta o nosso coração, Deus, para entendermos que somos Teus missionários, somos Teus agentes especiais, Senhor, neste mundo, Senhor, para marcarmos a diferença, Senhor. Deus, vivendo uma vida, Senhor, dedicada a Ti, Senhor, onde nós investimos na missão, onde nós avançamos na missão, onde nós não somos aqueles que ficamos simplesmente sentados à espera que as coisas aconteçam, mas nós somos aqueles que estamos à frente, Senhor, dedicando a nossa vida, vivendo a vida com um propósito, com um desejo de Te buscar mais e mais, Senhor. Toca no coração de cada um que está aqui, Senhor. Manifesta o Teu poder, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ficar firmes, Senhor, no propósito, Senhor. Eu oro por cada um, Senhor. Tu sabes as dificuldades que cada um passa, mas também é através das nossas dificuldades que Tu nos queres usar, Senhor. Através dos nossos problemas que Tu queres que o nosso joelho se dobre e Te busque mais, Senhor. É através, Senhor, da nossa prosperidade que também Tu queres ver o nosso coração, se nós somos fiéis e Senhor, também se damos mais de nós, da nossa vida a Ti, Senhor, dos nossos recursos, Senhor. Deus, Tu nos colocas nas posições, Senhor, nos trabalhos, nos lugares onde Tu nos queres usar, Senhor. Por isso precisamos ter esta mente de missionários, Senhor, dedicados a Ti para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.